Boa noite, irmãos, paz seja com todos. Aqui estamos nós de novo para dar seguimento a esse trabalho que nós começamos na semana passada, que a gente chama aqui no nosso vídeo de Os Pilares da Reforma, né? Esse é o número 2. Mas a gente tem anunciado como os 5 solas, mas tem tudo a ver um com o outro, tá? Então nós estamos aqui para a gente dar continuidade. Semana passada assim há 5 séculos, né? E hoje nós vamos dar seguimento a partir do 6º século para falar sobre essa continuidade dessa história, tá? Então, estou aqui de novo com o Jefferson. Boa noite, meu irmão. Boa noite, a paz, Deus abençoe a todos. Amém. Temos o nosso cameraman aí, o Regis, né, Regis? Boa noite, Regis, paz. Boa noite, a paz seja com todos. Amém. Vamos lá entrar no assunto, porque é um assunto que estende, né, É verdade. Jefferson? 1 Timóteo diz assim, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Então que a gente possa ter esse entendimento entre nossas vidas, que a gente possa estar sempre disso no nosso coração. Quando a gente começa a gente tira a glória de Deus, quando a gente começa fazer aquilo que é para o Senhor, a gente colocar na mão de outras pessoas, seja de homem, seja do diabo, seja de uma imagem, seja o que for. Quando eu tiro aquilo que é de Deus e coloco para os outros, eu estou tirando a glória de Deus. Então, nos reformadores, o que eles batalharam muito, que não existe mediadores entre o homem e Deus. Então, por isso nós deixamos esse versículo para a gente que Paulo estava ensinando a Timóteo, para a gente entender. E nessa reforma, a gente vê muito cada um desses reformadores lutando para que Deus fosse exaltado, para que Cristo fosse exaltado. Tá? Nós falamos semana passada sobre alguns concílios onde os homens queriam tirar a glória de Deus, mostrando que que Jesus não era Deus, ou que Cristo não era homem, ou se não, também lutavam acho que do 416, né? Concílio 416, sobre a divindade humana de Jesus Cristo. Então, sempre alguém está querendo deturpar, assim, ou seja, tirar a glória de Deus. Mas que a gente possa sempre ter isso. Quando a gente vê isso, eu vou olhar para o meu pastor como um homem comum, eu vou entender que o meu pastor pode falhar, eu vou entender que o meu pastor é um homem, eu vou entender que o meu pastor ele pode me ajudar, mas quem é o meu refúgio, o meu consolo, quem é a minha fortaleza é Cristo Jesus. O único que há entre Deus, não existe outro que... Sabe aquela coisa de Jefferson, eu vou pedir para a Ediane que vai pedir para você, né? Se eu posso ir direto a você. Nós estamos aqui. Sim. Eu e você tá aqui do lado. Eu preciso, de repente, pedir R$100 para você, eu vou lá na Edjane. Exato. Edjane, fala pro Jefferson me emprestar R$500. E sabendo assim, né, que se você me pedir, eu também vou te dar. Uhum. Até mais rápido, porque você já vai estar entrando em contato diretamente comigo, né? Justamente. Não vai ter que pedir para ela me pedir. Então, às vezes eu até posso falar, não vou prestar, só porque foi você que me pediu, né? Se falasse ele comigo... Tem que ir até mim, né? Se falasse comigo, tudo bem, mas já que foi falar com ela, não vou mais. É essa que ele tem de falar comigo. Não é? Então, para que a gente precisa arrumar um mediador entre nós e Deus, se já tem Jesus, que a Bíblia é muito clara que Ele é nosso advogado. Ele é nosso advogado. Vamos... Aí a Bíblia fala que o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, né? É isso aí. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, deixou bem claro ali, não precisa de intermediação de ninguém, né? Nós temos um livre acesso com Ele, e aí só depende de nós. Sim. Ele é interessante que quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o José ele ensinou pra gente algo assim que eu não vou saber falar direito porque eu não aprofundei, mas eu vi que numa escola de bíblica ele vem e mostra pra gente que eu sou o caminho, a verdade e a vida, são os 3 passos que quando o homem ia no tabernáculo, eles tinham 3 cortinas. Caminho, verdade, vida. Até chegar no Santo dos Santos, isso, né? Justamente. Muito tremendo. Sim. E aí o nome que tem lá no hebraico justamente quer dizer isso. O nome está dizendo caminho, verdade e vida. Então quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é assim, para Moisés... Faz referência ao tabernáculo. Porque Moisés, para chegar até Deus, ele tinha que passar pelo caminho, pela verdade e chegar na vida. Que é ali onde que estava Deus. Então é muito interessante isso aí, né? Sim. É por isso que eu falo, nós somos leigos em muitas coisas e parece que aquilo que Jesus falou, ele perde um pouco o valor. Mas quando você entende por que ele falou, você fala, meu, que tremendo. Sim. Inclusive, pastor, só complementando, isso aí também é bacana também, porque assim, às vezes a gente, ou nós aprendemos de forma errada, ou às vezes a gente até fala que o Velho Testamento não tem
Obrigado. Às vezes o Velho Testamento não tem um valor assim, que a gente deve só se basear no Novo Testamento. Não. Até porque Cristo se referia sempre ao Velho Testamento, né? E do que ele aprendeu, o que ele ensinava, era sempre se referindo aos velhos. E o Velho Testamento sempre apontava para Cristo, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito de... Eu demoro muito, falo sempre que eu demoro muito estudando a palavra, porque eu vou ler algum trecho bíblico, eu gosto de ir naquelas referências que existem no rodapé ou do lado da Bíblia, que ela está falando assim, ó, eu estou lá no capítulo 2, versículo 29, ela vai lá, versículo 29, e fala todos aqueles versículos, então eu gosto de ir naqueles versículos, ler eles, para mim entender o que esse versículo 29 está falando, dando um exemplo, né? E aí você começa a entender que tudo que as cartas de Paulo, de Pedro, Tiago, João, todas são referência ao Antigo Testamento. Isso. Se você vai ler o Atos dos Apóstolos, quando você vê aquelas mensagens que Estevão teve, que o Paulo teve também, né, as primeiras de Pedro que apareceu ali, todas elas baseadas no Antigo Testamento. Então não tem como. Até porque o Novo Testamento foi eles que vivenciaram aquilo e depois foi escrito, né? Isso. Então, toda a referência deles era no Velho Testamento, justamente, é muito interessante. Então, o que você falou é tremendo, mas a gente não pode menosprezar o Antigo Testamento, até porque lá ele está apontando para Cristo, né? Sim. Lá ele está apontando para Cristo. Então, se a gente tirar ele, quem vai apontar para Cristo? O Novo Testamento é o ensinamento da graça, né? E lá ele aponta a Cristo vindo, né, como nosso Salvador, né? É o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Muito interessante. Nós estamos falando sobre a reforma, que eu queria deixar um detalhe aqui. Hoje eu estava pensando isso, o Jeff, quando eu estava estudando, não sei se você chegou a perceber isso. Quando a gente começa a ver a reforma, as pessoas, aqueles reformadores, os escritos de hoje sempre falam, eles atacam quem? A Igreja Católica. Tá? E então eu queria deixar bem claro isso. Nós não estamos aqui atacando igreja nenhuma, nem também a Igreja Católica. Nós estamos aqui falando da história da Igreja. Sim. Né? Porque a Igreja Católica, até a separação que teve a reforma aí, ela não tinha Igreja Católica, era a Igreja. Era a Igreja de Cristo. Isso, né? A Igreja dos Cristãos que infelizmente, muita coisa do homem entrou ali, e Lutero, antes dele teve outros, mas Lutero teve esse sucesso aí, mas até então era a Igreja de Cristo. Sim. Né? Tanto é que Lutero, ele nunca deixou de ser, nós falamos, né? Ele não deixou de ser católico, ele passou a ser uma igreja ortodoxa. Isso. Né? A ideia dele não era separar, e sim reformar. Isso. Né? Então ele queria continuar lá, é isso? A reforma é do quê? A reforma é dos ensinamentos da palavra de Deus, que as pessoas, por interesses próprios, sabe, os líderes, né? Os líderes da igreja, eles têm interesses próprios a ponto de eles começarem a cobrar indulgência, eles começaram a colocar normas que não tinha nada a ver, e esses irmãos que, se fosse falar que era católico, eles também eram católicos, e eles estavam contra esses ensinamentos. Então eles começaram a trazer os ensinamentos que era o original da palavra de Deus, e aí a briga deles não era só contra o clero, mas era contra também os imperadores. Isso. Os imperadores, inclusive o Lutero, depois que houve a separação, os senhores feudais da época, que eles tinham muitas terras, então eles davam para os camponeses e obtinham ali a porcentagem daquelas terras, né? Então os camponeses trabalhavam na terra e eles lucravam e davam uma parte lá para os camponeses. Eles depois, os próprios camponeses, foram lá e quiseram matar, ou mataram, teve uma guerra com a igreja, e Lutero até escreveu uma carta falando que isso não era para acontecer. Ou seja, Lutero tinha um amor pelas pessoas, pela igreja. Sim. E infelizmente ele falou, olha, vai ter a separação, a gente está, né, essa reforma, mas a intenção dele não era que fizesse algo de mal com a igreja, né? É porque era a igreja de onde ele saiu, de onde ele aprendeu, né? Então não é nada criticando a organização, a igreja tal, X, não, é a história, né? Tanto é que estudos que eu fiz, eu vi padres de hoje falando sobre a história de Martinho Lutero, né, até Martinho Lutero, e ele também
Tudo aquilo que nós concordamos é o que ele concorda também. Então eu acredito que a Igreja Católica também, é porque assim, eu não estou falando nem para quem, vamos dizer assim, para quem estuda a palavra de Deus lá na Igreja Católica. Porque quem estuda lá sabe o que nós estamos falando. Sim. Mas às vezes os membros que não tem tanto aprofundamento assim no ensinamento, ele acha assim, não, eles estão aí se unindo para falar mal da Igreja Católica. Não é isso, não. Nós estamos falando da história da Igreja, onde nós entendemos que é a nossa Igreja. Não é isso aí? Espero que ficou bem claro para os nossos irmãos aí. Então, vamos lá, no ano 604 para cá. Se você começar a dar uma pala aí, você pode ir. Não pode. Vai falando aí que a gente vai completando. Pode falar. Pode? Então, ó, no ano 604, irmãos, tem um imperador chamado Focas. Ele era ele era imperador local e ele tenta colocar... Ele quis incluir na visão religiosa, porque existia bispo, né? Nós falamos que Agostinho de Hipona era bispo, né? E ele oferece para Gregório I, que era um bispo. Só que o que ele faz? Por isso que a gente falou, irmãos, o problema da reforma é porque as pessoas queriam que os seus interesses fossem eles conseguissem atingir os seus interesses. E os interesses dessas pessoas eram poder, dinheiro, né? Isso. Poder, dinheiro, né? E como até hoje é assim, né? A gente vê o povo de Deus assim. Os cargos eram dados de acordo com aquela proximidade que a pessoa tinha comigo e não com a capacidade dela, né? Não, e nem pela espiritualidade dela, nem pela teologia dela. É tipo assim, ó, eu tenho um filho, meu filho, eu preciso que eu tô lá, eu tenho algum cargo em algum lugar, seja no império ou seja no clero, e eu preciso colocar meu filho para fazer alguma coisa. Então eu fazia o quê? Pegava meu filho, colocava em alguma posição e ali ia andando igreja e andando também o governo, juntos, né? Então esse imperador Focas, ele faz o quê? Ele vai e cria o bispo universal. Quem era o bispo universal? O bispo universal é aquele que o que ele falava é lei, certo? E o que ele falava era lei. Era ele que ia orar pelo imperador, é ele que orava. Se ele falasse não, se ele falasse sim, quer dizer, ele era o soberano de tudo aí, né? A última palavra era dele. Aí não deu certo, graças a Deus. Gregório I, ele diz assim, ó, aquele que aceitar tal título deverá ser considerado um anticristo. Essa foi a frase, isso foi o que esse Gregório I falou para esse imperador Focas, que ele não aceitou. Ele falou, não, eu não aceito, porque não pode isso daí, porque é como nós lemos agora, há só um Senhor, né? Só um mediador, que é Cristo Senhor, só ele. Então não tem como entrar outro. Então esse bispo universal, na visão dele, ele estaria assim, ó, talvez o que ele queria fazer. Vamos lá para a época dos profetas. Os profetas eram a boca de Deus. Uhum. E quando o povo queria falar com Deus, usava o profeta para falar com Deus. Uhum. Então talvez eles falassem, vamos usar esse mesmo meio aí, como se fosse um profeta, e o que ele decidir está decidido. Só que lá a gente fala assim, antigamente não existia o que Cristo conquistou na cruz por nós. O que Cristo conquistou quando ele ressuscitou. Nós estamos na graça. Na graça hoje é liberdade para todo mundo. Tanto é que aquela coisa que acontece de abrir o véu lá do templo, né? Ficou bem claro uma mensagem para nós. Olha, de hoje em diante não tem mais aquele que é unicamente boca de Deus. Todos podem falar com Deus. Tem um livre acesso, né? Todos têm livre acesso, justamente. Então ele falou, se existir alguém hoje assim, Gregório falando lá no ano 603, ele falou assim, um desses daí é um anticristo. Mas esse imperador Focas, ele depois de 3 anos, ele foi e agora ele oferece para quê? Ele oferece para Bonifácio III. E Bonifácio III, que não foi tão bem como Gregório I, ele aceitou o título. Aí começa o que? É onde agora, hoje nós chamamos do quê? De Papa, né? Começa o papado. Uhum. Começa o papado. Inclusive, essa semana passada eu tinha até falado para vocês sobre um livro, né? Que é um livro que o Hernandes até ele fala lá, ele mostra para nós que fala sobre assim, o Papa e o Concílio de Janus, que é um concílio que teve no ano de 1877, esse concílio. E esse livro, ele traz para nós assim, a falsa decretais de Isidoro. Esse Isidoro, ele escreveu alguns decretos, aonde nesse decreto dele, ele traz a visão papado
lá atrás para Pedro. Então de Pedro em diante, tanto é que a gente vê muitas pessoas, eu também quando eu fui membro da Igreja Católica, para mim o Papa era o primeiro, Pedro era o primeiro Papa, sempre eu fiquei sabendo isso daí, e assim também ele escreve esse decreto, que na verdade esse decreto não, ele falsificou um decreto, né? Isso na verdade não existiu. Então para todos lá, para poder a história ficar mais tranquila, poxa, se Pedro foi o primeiro Papa, tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, só que não, porque Pedro, a gente vê a palavra de Deus mostrando Pedro, quando o pessoal quer chegar até ele como se ele fosse uma pessoa que era digna de reverência, ele não aceita. Assim como a gente vê Paulo também, quando Paulo rasga as suas vestes lá, quando chega aquele pessoal começa a pegar nele e a ajoelhar, e ele fala, não, que eu sou que nem vocês, certo? A gente vê até no Apocalipse, quando você vê as visões de João, quando João ajoelha diante de um anjo, o anjo fala, não, porque eu sou simplesmente um anjo. Então se até um anjo do Senhor não aceita isso, irmãos, então quem somos nós para aceitar essa visão bispo universal que o Gregório aí acabou recebendo? Gregório não, Bonifácio III resolveu aceitar do rei Fox, né? Então aí começa, então agora veja só, se uma pessoa ela que manda, vamos dizer que o nosso síndico aqui, o que ele falar tá falado. Então se ele falar assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aí onde tem um lugar de vocês ficar com a família, fazer um churrasco, nós vamos tirar isso daí, nós vamos colocar aí um pancadão, porque todo mundo tem que aceitar. Indiferente do que eu entendo. Então agora, através dessa visão bispo universal, o que aconteceu? O bispo universal ele falava e todo mundo aceitava. Então uma das coisas que eles fizeram foi o quê? Dizer que somente a igreja tinha a discernimento da palavra. Então membro nenhum lia a Bíblia. Membro nenhum lia a Bíblia. Então o que acontece? Chegou assim, aqui no Brasil, por exemplo, eu lembro que quando eu fui eu era da igreja, a missa era rezada em latim. Então era rezada em latim. O pessoal você ficava ali, você sabia que ele estava falando, você acostumava com o que o padre falava, a gente repetia também sem saber o que a gente estava falando. Então todo mundo era leigo, assim, na visão da escritura. É onde que começa a levantar os grandes nomes aí, os pré-reformadores, até chegar em Lutero. Essa já era até uma imposição tanto do Papa, para que os fiéis da época ali não tivessem o acesso a conhecer o que verdadeiramente a palavra estava dizendo, né? Era uma forma de esconder e por trás disso fazer tudo que até então a gente sabe através dos estudos, né? Das indulgências. Então isso era uma forma de deixar, é como se fosse um controle, né? E você colocava medo, olha, a palavra diz isso, se você não fizer isso, então tem uma punição para você. Né? Você chegou a ver aquela parte que as freiras e os padres eles começam a sair da igreja e eles começam a se casar. Aí quando as freiras ganham os filhos, ela fica esperando eles nascerem com chifre, com rabo. Sim, por conta da heresia que foi falada. Que era isso que era implantado. Né? Vamos dizer assim, que o bispo universal da época ele falava, se vocês deixarem a fé de vocês e vocês voltarem a ser pessoas comuns, se vocês casarem, se tiverem filho, o que vai acontecer? Eles vão nascer com chifre, com rabo. Ou seja, ia nascer um demônio. Né? Ia ser o demônio das delas. Então as freiras elas começaram a ver que Lutero, quando ele começa a falar que não é verdade isso, ele mostra na Bíblia que é bom que o homem tenha uma esposa, aí mesmo ministerialmente falando, aí eles começam a perceber que quando eles casam a vida deles fica normal, aí eles têm filhos e os filhos nascem normal, aí aquilo que Martinho Lutero estava pregando começou a ter mais força. Sim. É aí que agora vem os pastores, né, que agora não são padres, são pastores, até mesmo padre, porque a gente conhece, tem tipos de padre que eles casam também, e eles deixam essa visão de você ser celibato, isso, o celibato. Então aí você vê que, assim, a gente não tem que pregar que se a pessoa errar ela vai para o inferno, a gente tem que pregar que o céu nos espera. Aí a gente vai gostar tanto que a gente vai querer ir para o céu e não vai ter medo do inferno. Então eles faziam as pessoas manterem os seus ministérios de padre ou de freiras, mas com medo. E eles não tiravam da onde? Base da onde? Isso daí era coisa deles. Não, vamos fazer isso. Nós vamos ver mais para frente aqui que tem
que tem pessoas, nós falamos lá do Leão X, lá, Papa Leão X. Quando ele fala lá que ele vem trazer lá pro povo, ele tá precisando fazer a catedral dele lá na Basílica, aí que ele faz, ele traz um monte de heresias, aí para que as pessoas possam pagar a indulgência e assim eles terem dinheiro para fazer a Basílica, mas só que coisa que ele faz o quê? Você vê que é uma coisa que é de má fé. Sim. Coisa de má fé. Inclusive, né, como a gente até comentou, você comprava antes o direito de pecar. Então eu comprava ali aquela indulgência que me dava o direito de pecar até pelo resto da minha vida. Eu já estava totalmente salvo, né? Então, eu vi num vídeo lá que a gente estava comentando lá, que tem até da igreja do Ed René. O Rogério lá que monta os vídeos lá, ele mostra uma parte que lá tem um templo, uma catedral, alguma coisa assim, que Frederico, o nome da pessoa, ele vai até Jerusalém, lá até os judeus, Israel, né? É isso, e lá ele compra coisas que se as pessoas forem ir lá pagar uma que ridículo, você paga uma entrada, que não deve ser barato, não devia ser barato no caso, né? Você pagava uma entrada, ia lá, olhava tudo que estava lá e você ganhava 1,9 milhão, né, ou 1.900.000 anos lá do purgatório. Um servo dele lá, desse Bonifácio III, que era o príncipe da época lá da região, né? E essa igreja, que era onde Lutero estava indo também, onde ele começou a ir depois, era uma igreja que ia mais os intelectuais, só pessoas do nível elevado, né? Sociedade. E um servo desse Frederico III, ele chegou a catalogar 19.000 peças vindo lá de Israel. E eu até anotei aqui que eu achei interessante. E tudo isso era usado para arrecadar um dinheiro. Sim. E para fazer você... Na verdade, assim, isso aqui era uma pedra de tropeço para os cristãos, né? Aquelas pessoas. Que, das peças que foi citada lá, tinha um pedaço da cruz. Isso. Uma pena da pomba, que seria do Espírito Santo, quando desceu lá. Jesus. Um pedaço do berço de Jesus. Jesus teve berço? Um espinho da coroa de Cristo. Meu Deus. Pregos lá da cruz. E tem até um comentário que eu achei interessante, que um historiador da época, ou uma pessoa da época, ela falou que se todos os pedaços de cruz que foi vendida fosse reunido, daria para fazer uma arca. Ou seja, quantas coisas, qualquer pedaço de madeira que alguém achasse lá em Israel, falava que era. E teve um que eu até achei interessante, que falou que tinha uma garrafa com um pouco de leite da Virgem Maria. E essas peças eram colocadas lá na igreja, as pessoas pagavam o ingresso, e só em ela passar ali na igreja olhando, os anos dela já estavam... Era 1.900.000 dias que você ia estar, como fala, você ia estar perdoado lá no purgatório. Quer dizer, eu vi uma soma que o pessoal falou que você tira desse 1.900.000 dias, você ia ficar somente 217 dias lá no purgatório. Isso. Rapaz, que coisa, né? Os caras são Ou seja, quem não queria apenas pagar um valor por mais alto que fosse para ter seus anos perdoados, né? Então, mas só que isso aí, através de quê? De coisas erradas, coisas que não estão na Bíblia e que as pessoas, infelizmente, não tinham acesso. Então, mas é nisso que nós falamos. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem uma que a pastora mesmo estamos assistindo, ela coloca aqui: paz esteja convosco, paz, nega, Deus abençoe você, pastora, esteja falando com a gente aí, colabora com a gente, hein? Então, hoje, por exemplo, a gente olha para os nossos governantes aí, a gente fala, poxa, é difícil acreditar, fala que os caras inventam um monte de coisa, né? É o que nós temos como base aí. Aquela época era a mesma coisa, só que hoje nós entendemos que as pessoas inventam coisa. Aquela época nossa pessoa era tão inocente. Para eles era verdade. Era verdade. Porque, por exemplo, o Bispo Universal, eu vou chamar Bispo Universal para não atingir, para os irmãos não ficar bravos. Mas vamos lá, o Bispo Universal, ele falava assim, o imperador falava para ele, olha, vamos fazer isso, tá? Ele fazia. Então, quando ele inventa esse negócio desse Frederico aí, nesse daí que você falou, tem um aí que tinha uma criança, não sei se você viu. Isso, uma criança morta por Herodes. Que foi lá quando Herodes manda matar
Todos os criança bebês, até 2 anos, certo? Aí eles pegaram uma criança dessa, não sei como eles conseguiram fazer essa, né? Pois é, momificação. Como eles conseguiram ir lá naquela época trazer aquela criança e eles colocaram nesse lugar. Então as pessoas passavam e ali ela tinha esse perdão. A gente vê que, ó, depois de 2017, depois de 607 depois de Cristo, entrou umas heresias, aí começou a ter algumas coisas que hoje muitos, olha, hoje eu falo que muitos de nós que somos evangélicos também fazemos, mas muitas vezes a gente faz. Eu gosto sempre de citar lá quando a gente tinha aquele negócio de a criança soluçando, a gente pega uma fitinha vermelha e pôr na criança, né? Isso daí eu já vi no meio de evangélico muitas vezes fazer. Isso daí é o quê? Isso daí é uma, como pode dizer, Costume. É um costume, que a gente fala superstição, isso, é uma superstição. Então, foi criada muitas superstições onde as pessoas tinham medo. Quantas vezes eu vi a história, minha mãe falando assim sobre lobisomem, né? Que minha avó viu lobisomem, que minha tataravó viu, sabe, a mula sem cabeça. E a gente fica criando isso como se fosse verdade. Isso. Mas isso aí é pessoas que vêm trazendo, sabe, essas histórias absurdas, e vira verdade no meio do povo cristão. E o povo cristão hoje, que a gente fala, uma das 5 pilares da reforma é somente a fé. Então, somente a fé é o quê? É eu ter fé em Cristo. Se eu tenho fé em Cristo, como que eu vou acreditar numa coisa dessa? Então, eu até achei isso interessante, que somente a fé, ponto. Mas somente a fé em quê? Justo. Né? Então tem que ser somente a fé em Cristo. Porque somente a fé, você pode ter fé em qualquer coisa, em uma água ungida, como a cruz, um pedaço da cruz. Hoje eu dei risada quando eu vi você. Hoje no dia que eu tava assistindo lá, que você pega água e fala assim, põe água. No finalzinho você fala, põe água. Então é interessante, né? É interessante frisar isso, que é somente a fé em Cristo, justamente. Para não ficar vago. E assim, como você está falando a questão dessas superstições aí, nós hoje que temos o entendimento que isso aí é uma mentira, a gente tem que parar com isso. Né? E parar de passar isso para os nossos filhos, né? Olha, não faz isso, senão o lobisomem vem te pegar, não sai na rua a partir de tal horário, porque senão... Como você vai fazer a criança dormir como quer? Boi da cara. Vem pegar, né? Pega essa criança tem medo de careta, olha. A gente cria uma coisa dentro a criança está se formando, a gente está formando a mente dela com uma mente supersticiosa, uma mente que coisas que foram criadas pelas nossas, sabe, pelas partes afro daqui brasileira, né, que também colaboraram bastante com muitas coisas, e a gente acaba abraçando essa ideia, ou seja, nós estamos tirando a glória de Deus. Isso. Né? E diferentemente, que aí sim é uma coisa que a gente deve ensinar, é ensinar que Deus é justiça. Sim. Né? E que ele não aprova a injustiça. Então isso aí, conforme a criança vai desenvolvendo, você vai ensinando isso, que para todo pecado existe a mão de Deus que vai lhe perdoar, porém se você permanece no erro, existe um fim para isso, né? E um fim que é justo, né? Exatamente. É justo. Então isso é saudável, isso é legal passar para os filhos, né? Sim. Mas a gente acaba trazendo essas culturas aí, essas superstições de culturas aí estranhas e passa isso para os nossos filhos, né? E às vezes às vezes nós mesmos não passamos a verdade para os filhos porque nós temos um problema com isso. Né? Nós temos essas superstições, esses medos. Nós começamos, assim, eu sempre estou frisando isso, nós damos muita glória ao diabo. Nós damos muita glória ao diabo. E quanto mais a gente estuda, eu acredito que o diabo existe, que eu sei que tem pessoas que têm um tipo de estudiosos que acreditam que o diabo não é verdade, que é uma força espiritual. Eu acredito realmente que o diabo existe, porém, eu acredito que o diabo existe assim, ele é tentador. Por isso que a palavra de Deus chama ele de vil tentador. Vil quer dizer, é um mero tentador. Ele só vai nos tentar. Então, eu não posso nem ter medo dele, porque se você está querendo me tentar a roubar esse celular, por exemplo, você vai ficar me tentando. Se eu tenho cabeça firme, eu vou ficar com medo porque você está me tentando isso? Não, eu sou sarado. Mas se me tentar, eu não vou pegar. Conforme ele tentou Jesus, né? Jesus fez o quê? Rebateu ele com a própria palavra, né? Porque você vê que o bicho ele é inteligente, a gente sabe.
ele é tão inteligente, conhecedor das histórias, porque ele faz parte da história, que ele tentou Jesus dentro do quê? Dentro da palavra. E Jesus rebateu ele como? Dentro da palavra. Isso. Essa é uma grande lição para que a gente não caia nessas heresias, conhecendo a palavra. Isso. Quando nós estudamos a palavra, pode vir tentação, pode vir o que for, mas a gente sempre vai rebater com a palavra, certo? Rebater com a palavra. Por isso que tem que, né, a leitura, o estudo da palavra, ela tem que ser constante, né? Por isso que um dos pilares é somente as escrituras. Precisamos das escrituras. Tudo bem que nessa parte desses reformadores tem muitas pessoas que escreveram, mas eles escreveram baseado no quê? Na palavra. Né? A pastora Milza mandou aqui um sola fide, que é somente a fé. Ela diz assim, a salvação e justificação só pode ser recebida pela fé. Isso se contrapõe diretamente à compreensão de que alguém poderia ser salvo por mérito próprio, obras ou mesmo pela compra de indulgências comercializada na época da Reforma Protestante. Isso aí, pastora, valeu. É isso aí. Ela colocou aqui, aprendemos mês de criança que não podemos fazer nada na quaresma. Eu não entendi esse desde aqui. Acho que desde criança. Sim, aprendemos desde criança que não podemos fazer nada na quaresma. É verdade, é isso aí mesmo. A gente tem essa cultura mesmo aí, que a gente na quaresma, a gente tinha que... Né, eu lembro que na sexta-feira, né? Sexta-feira, quinta-feira santa, a gente não podia comer, não podia fazer isso, fazer aquilo outro. Aí no sábado, aleluia, descia o pau no Judas. E tava tudo bem. Aí os pais desciam o pau nas crianças também. Uma cultura que era dessa forma. Nós vemos aqui, depois que 607, Bonifácio III aceitou esse título aí de bispo universal, aí começou o quê? Ele se foi entrando outros, né? E cada um que entrava já tinha essa... como podia vir outro imperador, como podia vir outro bispo universal, que eles iam fazendo o que eles achavam de bom. Então começou a entrar, em 726, na época do Leão III, o bispo Leão III, o que aconteceu? Eles começaram a introduzir imagens dentro das igrejas. Aí começaram a ter culto aos santos. Culto aos santos. Essas imagens, se você ler, ela vem lá logo depois do primeiro... No primeiro século aqui já tinha umas imagens, tinha os bustos, né? Porque até aqui os caras também tinham aquelas coisas, eles pegavam o busto dos imperadores e tal. Mas até então eles faziam o busto do Paulo, Pedro, seja o que for, só que não ficava colocando na igreja para você prestar culto. O que é o prestar culto? A gente olhar para aquela imagem, né? E começar a pedir alguma coisa para ela. E acreditar que através de eu fazer determinada coisa, né? E essa imagem vai fazer algo de bom para mim. Ou aquele santo que é representado por aquela imagem, ele vai se interceder a nós. Se a gente entende que a pessoa morreu, isso, né? Todo mundo entende isso. Inclusive eu fui católico, muito bom católico, eu fazia todas as coisas. Eu só não tive a unção dos enfermos quando fui no catolicismo, certo? Fiz tudo, desde o batismo até a crisma eu fiz tudo. Então eu sabia lá que os ensinamentos é isso, morreu já era. Morreu, a gente agora vai estar num momento de descanso até que venha o Senhor no dia do juízo e a gente vai saber para onde a gente vai, se é céu ou inferno. Então o catolicismo ele defende isso também, tá? Então eu não posso estar falando assim, de repente tem no dia de São João, quem é São João? Foi João, tá? Que escreveu lá o Apocalipse. Aí eu vou orar para ele porque ele é um santo que faz determinada coisa para mim. Morreu São Francisco de Assis, o cara foi uma benção. Ele foi uma benção, só que agora ele já foi. De repente, você vê, Maria é representada por vários santos, entendeu? Então aí a pessoa fica pedindo para elas, se elas já estão mortas, não tem como elas pedir. Então isso daí é culto aos santos, certo? Culto aos santos. E também, automaticamente, é culto aos mortos. Que a gente sabe que culto aos mortos vai ser outro que a gente vai falar, mas também não deixa de ser culto aos mortos, entendeu? Sim, e essas pessoas, em cada época delas, por elas terem conhecimento, como falou de João, de Pedro, de Paulo, eles sabiam que a adoração vindo para eles é errada. Então eles sabiam que isso aí não era... Nós falando que Paulo ensina, quando o pessoal começou a ajoelhar, ele falou, não, que nós somos pecadores igual vocês. Exatamente. Então eles tinham um entendimento disso. Então porque hoje a gente vai se ajoelhar diante de uma imagem que é em Êxodo, né, que fala que a imagem... Não devemos prestar culto à imagem, né? Acho que... Não, é os 10 mandamentos, que também tem uma parte disso de
Sim, 10 mandamentos, isso. Adoração a Deus, isso, né? Mas tem uma parte, se não me engano, no Êxodo, Deuteronômio, tem uma parte que fala... 20, né? Êxodo 20 que fala sobre isso, o decálogo, né? Que chama, né? Isso. Eles falam sobre isso, que a gente não deve prestar culto a Deus, ou imagem de escultura. Exatamente. Como a questão, né, Lutero, um grande reformador, homem de Deus, lá na cidade dele hoje tem vários lugares com estátuas dele. Por que hoje eu ia lá e agora vou rezar para Lutero, porque ele foi um homem que Deus usou? Você vê como que não tem problema, né? Lá, se você vai lá na Alemanha, tem várias imagens dele, naqueles monumentos, né? Só que tem lá como uma lembrança, memorial. Isso. É diferente. Você entende a importância dele. Isso. Porém, passou. Assim como a gente olha ali na Praça da Sé, tem lá o escrito lá, o Decadência Morte lá, né? O Imperador. Tudo bem, não tem problema. Só que agora o problema é eu ajoelhar lá e começar a pedir para ele. E acreditar que aquela pessoa que representa aquela imagem lá vai fazer alguma coisa para mim, né? Isso não pode. A gente vê que os ensinamentos deles lá, qual que era? Eles basearam isso daqui dizendo assim, que lá no Antigo Testamento, Deus colocou 2 anjos em cima da Arca do Concerto. 2 anjos lá, que eles estão ajoelhados com as suas asas assim, né? Então eles falam que ali Deus mandou colocar. E eles falam também da serpente, né? Que a serpente que é a estátua da serpente, que é a serpente de bronze, que quando aquelas cobras começaram a morder o pessoal, Moisés intercedeu por eles, aí o que acontece? E Deus manda fazer uma serpente de bronze, e todo mundo, quando olhasse para ela, aí mesmo que fosse picado por cobra, não morreria. Então eles entendem isso. Não, mas lá está escrito isso. Então eles entendem que colocar aqui, mas também sabe, por isso que eu fiz questão de colocar aqui sobre o rei Focas, o imperador Focas, dando aqui esse título aqui de bispo universal para o Bonifácio III, porque isso daí, o pessoal começou a falar assim, eles falavam, lá aconteceu isso, então isso daqui vai acontecer, e todo mundo acreditava. Por inocência, começava a acreditar. Mas hoje nós não precisamos ter essa inocência. Nós sabemos que há um só mediador, há um só Deus, né? Então a gente não tem que pedir para outra coisa. Se eu quiser ter... Um dia eu estava aqui, eu estava dando exemplo daquela foto do Regis ali. Ó. A foto do Regis está ali, legal. Tem algum problema? Não, é um memorial ao Regis. Mas se eu for ali começar a pedir para o Santo Regis me abençoar, aí já virou idolatria. Então é isso que não pode. O pessoal fala sobre... a gente fazer, como que eles falam? Ter a reverência e outro nome que eles usam lá que é parecido, mas os dois idolatram. Entendeu? Os dois têm idolatria, não tem como. Não tem como. Eu ajoelhei, pedi, acreditei, tirei a glória de Deus. É idolatria. Então aí já não pode. A pastora Milza, ela fala que vai para o purgatório, não vamos chegar no purgatório, peraí, quando morre, tá bom. Aí ela colocou aqui também assim, não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma que não há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem a servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ela colocou aqui o primeiro mandamento, né, que você citou, que está em Êxodo 20, do versículo 1 em diante. Tá? Valeu, nego. Obrigado, hein? Agora vamos assim, ó. 726, o Papa, vamos lá, o Bispo Universal Leão III, ele colocou aqui as imagens dentro das igrejas, fazer culto a eles. Em 1998, no ano 1998, eles começaram a fazer culto aos mortos. Mas só que esse culto aos mortos aí veio, ó, ele já tinha vindo lá atrás, sabe? Isso daí os samaritanos eles prestavam culto aos mortos. Tinha também como chama lá, era os 4 sacerdotes lá, como que é mesmo? Sacerdote que eram os saduceus. Os saduceus também, eles acreditavam que você poderia prestar culto aos mortos. E o que é prestar culto aos mortos? As pessoas quando morriam, você intercede por elas. E você vê hoje que tem algumas práticas assim, né? A pessoa morreu, depois de 7 dias, você vai lá e você ora para que essa pessoa possa estar num lugar de luz. Sim. E esse é o chamado culto aos mortos. Todo o simbolismo, né, de quando está velando um corpo, de ter velas ali, né? Isso simboliza iluminar o caminho para que a pessoa vai. Isso aí não procede, né? Eu lembro que quando a gente era da Igreja Católica Carismática,
A gente estava na casa da pastora Milza, hoje é a pastora Milza, né? E a gente era tudo recém-convertido. E a gente estava na casa dela, aí de repente nós falamos sobre... A gente estava falando sobre isso, né? Eu acho que pegou uma vela, ela disse que ia pegar uma vela pra gente fazer uma oração. Aí eu questionei, sabe, mas deu assim, não é que eu sabia, é que de repente veio na minha cabeça, eu questionei assim, por que os mortos precisam dessa vela aqui? Aí ela falou assim, porque que é a luz que ilumina. Eu falei, mas Cristo não é a luz? Aí ficou todo mundo assim com uma interrogação, inclusive eu, né? Porque eu fiz a pergunta, mas não sabia. Eu falei, mas precisa de luz na vela porque não é Cristo que é a nossa luz? Por que então que a gente precisa iluminar ele se Cristo já ilumina? Né? Foi estranho isso, né? Até porque se quem morreu não está na luz, está nas trevas, então ele se deu mal. Ele se deu mal, né? Então... Quer falar alguma coisa aí? Não dá para seguir. Tá. Então, ó, no ano, eu não sei se eu vou pegar aqui na ordem, não, porque eu vou só fazer o que eu marquei aqui. Eu vou no purgatório da pastora Milza aí, né? Ela está querendo no purgatório. O terceiro item que entrou aqui, ó, foi, ó, no ano de 1274, no concílio de Laio, e também no ano de 1438, lá em Florença, entrou o purgatório. Eles começaram a analisar que, assim, é que uma coisa puxa a outra, né? Imagem, que é o culto, as esculturas, imagem, cultura, que também tem a ver com culto aos mortos. Aí teve o culto aos mortos, aí você vai no purgatório, porque quem está no purgatório, na visão deles, quem morreu. Então, vai também tem a ver com o culto aos mortos. Mas eles entendem assim, ó, 1 Coríntios, capítulo 3, e Mateus 5, eles pegam versículos de lá, eu vou até ler aqui, e eles acreditam, baseado nesses versículos, nesses versículos que o purgatório existe. Então veja só, capítulo 5, da onde eles tiraram uma tese que existe o purgatório. Capítulo 5, versículos 25 e 26. Diz assim, ó. Capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 25 diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele, a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, o que eles entendem? Quando você está no purgatório, eu e você tivemos alguma desavença, nós pecamos, então vamos aí, você precisa me perdoar, ou eu também preciso perdoar, e nós fomos para o purgatório. Então nós estamos a caminho, que até quando esses pessoas colocam, eles colocam entre aspas, vida, a caminho da vida, entre aspas, que não está aqui, mas quando é entre aspas é porque o cara acrescentou alguma coisa, a caminho da vida. Então, aí vai lá, eu e o Jefferson, os dois estão no purgatório, então assim, enquanto eu não te perdoar, você não perdoar, não vamos sair de lá. Que é isso que eles estão entendendo aqui, que ele fala assim, em verdade te digo que não sairás dali, ou seja, do purgatório, enquanto não pagares o último centavo. Agora, só que assim, ó, vamos começar a ler a partir do versículo 21, que esse sentido, ele some. Veja só, no versículo 25, porque assim, Sermão do Monte, Jesus está ensinando as bem-aventuranças. Então ele começa a mostrar que agora o negócio, antigamente era assim, agora é assado. Né? Ele fala, não vim para mudar nada. Isso, não vim para revogar, né? Isso. Aí ele fala uma coisa, só que agora ele fala, mas agora é assim. Então ele está falando aqui sobre... fala assim, Jesus completa o que foi dito aos antigos. Aí coloca assim, do homicídio. Da parte do homicídio. Aí está dizendo assim, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. A quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra teu irmão estará sujeito a julgamento. Veja só, lá antigamente é não matarás. Agora ele fala que só de eu irá, eu já estou sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno. Veja só. Se, pois, ao trazeres no altar a oferta, ali te lembrarás do que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar com teu irmão, e então, voltando, faça a tua oferta. Entra, agora no parte deles, entra em acordo sem demora com o teu adversário, que é o irmão que você ofendeu, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juízo.
o juiz ao oficial da justiça, e será reconhecido e serás recolhido à prisão. E em verdade te digo que não sairá dela enquanto nem pagar os últimos centavos. Então, se eu estou devendo alguma coisa para o meu irmão, eu tenho que fazer. Você vê, ele está falando sobre perdão, ele está falando sobre dívida. Você vê, se você me emprestou um dinheiro, eu sou obrigado a te pagar. Ele não tá falando. E agora só que os caras meteram nesses dois versículos isolados, isso, certo? Fora de contexto, aonde você arrumaram um purgatório e enfiaram. E aqui está falando de uma punição em vida. Em vida. Uma punição em vida. Não em morte. Né? Não em morte. Eu ouvi justamente uma frase que diz assim: um texto sem contexto, fora de contexto, vira pretexto para você colocar o que você quiser. Então esse é um texto fora do contexto, é um pretexto para heresia. Para heresia, isso. Para heresia. Certo? Exatamente. Você lendo esses dois versículos, você fala assim, mas quem falou isso aí tem razão. Mas se você pegar o texto mesmo, que é do versículo 21 para cá, você viu que não é isso. Existe mais. A gente pode até pegar aqui, ó, se você pegar 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15, ó, diz assim, ó, a responsabilidade dos que ensinam é o título. Sem a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Você vê que o próprio texto está defendendo isso, né? Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palhas, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Só para a gente ganhar tempo, esse fogo que eles estão falando assim, quando você vai para o purgatório, você vai passar pelo fogo do purgatório, onde que vai te purificar. Aí você vai ficar apto para ir aos céus, porque você agora está purificado. Então esse fogo que ele está falando aqui é o fogo que ele diz que é o fogo do purgatório, a qual seja a obra de cada um própria, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, aí vai para o céu. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, certo? Não sabeis, até o 15 então. Aí eles falam assim, que esse fogo, que eles dizem que quem vai para o purgatório, ele não vai ser condenado. Ele vai passar um tempo. Por isso que aqueles que a gente estava falando lá, que se você entrar naquele lugar, aquele museu e ver tudo aquilo que aquele camarada lá falava, aí você tinha 1.900.000 dias a menos no purgatório. Então se você vai para o purgatório, você tem um tempo para ficar lá. Você foi lá pela tese dos caras, aí você já vai sabendo que vai ficar 1.900.000 dias a menos no purgatório. Aí você vai, pela soma deles lá, que 217 dias somente no purgatório já vai para o céu. E aquela exposição era feita 2 vezes no ano. Isso. Então, de repente, você vai as 2 vezes? Pronto, você tem lucro. É céu direto. Não, é céu direto. Vai até todo ano, 2 vezes, pronto, você tem crédito. Do lado de Cristo lá. Você está se prostituindo, né, tendo vícios, mas você está... Daqui a pouco está sentado à direita do Pai. Tomou o lugar de Cristo. Cuidado com isso. Então esse daí é o que o bispo universal da época, né, eles estavam trazendo junto com os imperadores para que a igreja pudesse acreditar. Tá? Então você vê que isso aqui foi tão assim que em cada lugar, você vê, primeiro foi em Lyon, né, no 1274, depois foi para Florença, que é na Itália, né? Na Itália em 1438, e aí eles foram dividindo assim para eles poderem chegar assim chegar e colocando nas igrejas. Aí nós temos aqui também o confessionário, que é você ser obrigado, né? Porque assim, a Bíblia fala que a gente precisa se confessar aos irmãos mesmos, porém ali é assim, era uma forma dos padres lá, né, conseguirem fazer o quê? Conseguirem fazer o povo pagar indulgência. Você é o padre Jefferson e eu estou em pecado, eu vou até lá, ajoelho, começo a confessar para você, e você fala, bem, então você vai fazer isso, você vai pagar isso. Isso. Você vai pagar. Tudo era um meio, né? Tudo era um meio de arrecadação, né? Sim. Eles tinham uma tabela, né? Eles tinham uma tabela sobre, mais pra frente que eu vou passar, pelo menos uns 3 só que eu marquei lá, uma tabela de você tinha o valor já certo.
Lá fala até sobre você ter matado 2 pessoas no mesmo dia. Rapaz, que coisa. Se você pagar um valor um pouquinho a mais, era como se tivesse matado só um. Justamente. Se você matasse um filho, só. Se fosse de comum acordo entre você e a esposa, né? Se você e a esposa fosse afogasse o filho, então você ia lá, pagava um valor. Isso. E vocês estavam perdoados. Entendeu? Mas, não, isso é até ridículo, né? Desculpa aí, mas é até ridículo isso daí, né? Aí vem a transubstanciação, que é transubstanciação, ela tem a ver com o quê? Tem a ver com a hóstia, né? Porque assim, isso daí tem a ver a hóstia e muitas vezes tem a ver com as nossas ceias. Isso. As nossas ceias também. Porque o que é essa transubstanciação? Falei certo? É você trazer como realidade o corpo e o sangue de Cristo naquele pão ou naquele vinho, ou também a hóstia, que a hóstia é feita de trigo, também feito nas coisas da uva e tal. Aí você é como se fosse os dois em um só. E aí você olhar para aquilo e falar, ó, Jesus está aqui, ó. Aqui está o corpo de Jesus. Então hoje, tanto a gente vê isso nessa época, como a gente vê também hoje na nossa época em igrejas que entende, que até fala que assim, a gente usa o termo que é a Santa Ceia. A Santa Ceia por quê? Porque o corpo de Cristo está ali. Nós oramos, sabe, o pastor, né, que tem essa unção, ora, e aquele pedaço de pão que você vai comer, aquele cálice que você vai tomar, passou a ser agora o corpo realmente de Cristo, e também que tem o quê? O sangue de Cristo. Através dessa oração. Eu mesmo já usei o termo de falar assim, eu sou que parte de Cristo, já usei nas pregações da ceia falando isso, que parte de Cristo, tá vendo? Olha, você está trazendo o próprio corpo de Cristo para você. Quer dizer, irmãos, me desculpe quem estava no dia que eu preguei, mas hoje eu não entendo nada disso. Eu não entendo nada disso. São símbolos, eu não posso trazer corpo de Cristo a esse pão e a esse cálice, ou que seja a hóstia. Porque aí você está fazendo o quê? Isso daí está virando vira idolatria, vira um monte de coisa aqui. Vira um monte de coisa dentro disso daqui. São erros que diante de Deus isso daí não é legal. Não é legal. Eu tenho que entender que Jesus deixou a ceia, né, não vou entrar no mérito do estudo da ceia, para a gente analisar nós mesmos, entender sobre repartir o pão. É por isso que, assim, se você jejuou a semana toda, você está, sabe, impecável. Agora eu que não jejuei, de repente eu dei um grito com a Sandra, eu não posso tomar ceia, mas você pode, porque você jejuou a semana toda, e eu não jejuei, ou eu briguei com a Sandra, então eu não posso, eu não sou digno, entendeu? Então, é isso que é. Quando a gente tem essa ideia de Santa Ceia, a gente traz como se Cristo estivesse naquele pão, naquele cálice. O corpo dele no pão e o sangue dele naquele cálice. Ou também na hóstia que o pessoal começou a trazer. Isso veio de lá, uma cultura lá de trás, eu não procurei o ano que foi. Não, eu procurei sim, 1350. 1350 fizeram um concílio em Roma, certo? Eles gostavam de fazer concílio, né? Aí fizeram um concílio em Roma e o Papa atual, ou seja, o Bispo Universal atual, ele falou, a partir de hoje vai ser assim, ó. E agora vocês olhando essa hóstia, que é assim, como que foi feita? Uma freira, que eu não lembro o nome dela, eu não marquei o nome dela, uma freira teve um sonho, onde Deus falava para ela que tinha que ter a Eucaristia. É por isso que deu o nome Eucaristia. E eles fizeram igualzinho. Essa freira levou até o Papa, porque isso aí, 1350 foi oficializado, mas isso aí veio lá de 1200 alguma coisa. Aí eles começaram a oficializar isso aí em 1350. Então ele veio, fez esse concílio e falou, a partir de hoje é isso, vocês vão fazer essa Eucaristia e tal. Aí isso veio. Os evangélicos que fez, eles não fizeram a Eucaristia, mas continuavam achando que o corpo de Cristo estava ali, que o sangue de Cristo estava ali. Entendeu? Continuou errando do mesmo jeito. Tá? Agora eu acho que a crítica pode ser até maior, né? Mas aí que tá, muitas vezes a gente fala assim, na igreja a gente vai, quem ceia todo mundo, tá? Todo mundo vai cear. Porque se você for olhar entre um pastor e seja quem for que está ali dentro da igreja, ninguém é digno. Então nós entendemos isso. Ali é só a ceia do Senhor. Até que eu não gosto de deixar passar isso. Eu sempre falo que a ceia do Senhor, quando Jesus fez a primeira ceia do Senhor, ele estava com os 12 e os 12 estavam errados diante de Cristo. Os 12. Era Pedro que ia pecar Jesus, que Jesus tinha falado.
E ele, não, por você eu até, por ti, ó Deus, mestre, eu até morro. Mas Jesus falou, não, antes o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Tinha Judas que já tinha feito lá o acerto com as 30 moedas, e tinha 10 mais os outros 2, que são os 12, falando assim, discutindo entre eles quem seria. Começou com os filhos lá de Zebedeu, né, começaram a falar assim, olha, quando a gente chegar lá, quem será maior? Aí começou a ver, não, que eu você, que você. Então os dois, eles começaram a disputar entre eles, e nisso daí Jesus vai dar um chacoalho neles e começa a fazer a ceia. E eles todos comeram. Entendeu? Então, assim, esse negócio de ser digno e não ser digno é meio complicado, tá? A pastora Milza colocou assim, como precisamos aprender cada dia mais. Eu separei aqui sobre John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, né? Também sobre Pedro Valdo, que são 4 pré-reformadores antes de Martinho Lutero. Está falando aqui, comentando sobre os erros, tudo tem a ver com a reforma. Por que teve a reforma? A reforma ela teve porque o pessoal começou a sair fora da visão que era o cristianismo na sua íntegra, certo? No seu começo. No começo foi pregado de um jeito e o pessoal começou a mudar. Então hoje a gente vê, eu mesmo muitas vezes me vi lá no começo pensando assim, por que faz isso e agora o pessoal fala que é errado, sabe? Sobre o que nós falamos aqui, sobre o bispo universal mesmo. Por que Pedro era papa e agora os outros é errado, né? Mas agora a gente começa a procurar, né, entendendo sobre a história. A história nos ensina muito, irmãos. É por isso, mais uma coisa sobre aquilo que nós estávamos falando sobre o Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento ensina tudo que o povo fez, como o povo era. Você vê que às vezes Deus ia lá, deixava o pessoal sendo assolado na mão dos midianitas. Ele ficava lá 10 anos. Aí Deus levantava um profeta, aí o cara ia lá, falava com eles, vinha, pronto, guerreava, todo mundo, Israel estava adorando a Deus, voltou a paz, voltou tudo, certo? Aí daqui a pouco eles caíam na fé por causa de uma coisinha boba. Aí estava lá na mão de outro agora, dos filisteus agora. Então você vê que nós erramos com muita facilidade. Nós erramos com muita facilidade. Quando nós olhamos aqui, de coisa de 3 anos, que esse imperador Focas, ele foi lá, falou com um, passou 3 anos, ele já foi no outro, o cara que... o cara ele é sucessor do outro, cara. Ele é sucessor do anterior, ele aceita, não, eu quero. Abraça uma visão que o outro falou que era coisa de anticristo. Aquele que aceitar essa visão, ele é um anticristo. E agora o outro vem e aceita. Entendeu? Então você vê, coisa de 3 anos. Então a gente esquece muito fácil as coisas e acabamos pecando por causa disso daí, irmãos. Tá? Então nós falamos sobre isso aí também tem os cultos, né? Aí começou a vir as mariologias, né? Veio também culto aos santos, né? Entre o século V e o XV é chamado a Idade Média, ou Idade das Trevas, né? O período das trevas. A igreja se corrompeu de uma maneira muito drástica. Mas no século XIV e XV foram levantados homens que foram os pré-reformadores. Foi Martinho Lutero o único reformador? Não. Antes dele teve os pré-reformadores, e depois teve ele, e depois veio os outros que deram continuidade. E se a gente for ver até hoje, também tem pessoas aí lutando para que a reforma, não reforma da igreja, mas sim dos ensinamentos como da própria Senhor. O senhor já falou, né? Já falou que lá atrás você já pregou algo que hoje você fala, não. Houve uma reforma. Então, houve uma reforma individualmente, né? Justamente. Essa reforma ela tem que estar a cada dia. E assim, é interessante que no YouTube, quem quiser ir procurar através de livros, tem muitos livros que você compra aí falando sobre a reforma, mas na internet também é muito interessante. É muito bom você voltar e entender o porquê, como funcionava, como que era, cada ponto em seu devido lugar, assim, é muito interessante. Você já ouviu falar sobre pecadores no mundo do Deus irado? Não. Então, esse fala muito no meio dos reformadores, e eu comecei, como eu estava mexendo com esses negócios aqui, acabou entrando lá e eu fiquei curioso. Então, assim, você quer tanto saber a história que hoje você começa a compreender, e hoje você tem até uma facilidade de falar, uma facilidade de ensinar as pessoas, uma facilidade até mesmo de você desviar dos maus caminhos, porque lá na história, homens de boas fé ou má fé, eles erraram, e hoje nós, se a gente estudar, certo? A gente vai poder se livrar disso. A gente tem aí, ó, no nosso meio aqui, a gente tem o Wesley, que ele sempre está incentivando a gente a ler. Tanto é que dois ou 3 livros desses que eu estou para ler foi ele que me deu.
Por quê? Porque a gente começa a entender que hoje nós pecamos os mesmos pecados que isso daí foi feito lá nesse aqui, 500 depois de Cristo, 100 depois de Cristo, antes de Cristo, os mesmos pecados. Porque não tem novidade de pecado. Não. Pecado é pecado, entendeu? A gente vê lá, que interessante, eu estava lendo sobre bezerro de ouro, né? A gente sempre, vez em meia, a gente fala sobre aqui. Bezerro de ouro, inclusive eu ia falar na live que nós fizemos lá no Instagram. Eu ia comentar sobre isso daí quando eu tive lá a entrevista com o irmão Leandro Leão, só que não deu para falar, porque não entrou no que ele estava perguntando. Mas veja só, a igreja, a gente vê lá a igreja lá no Israel, na verdade, né? Israel peca quando Arão fica só, Moisés vai lá para cima pegar as tábuas do concerto e o pessoal fala para ele assim, não, faz um Deus para nós. Aí, qual? O bezerro de ouro. Aí ali já veio o quê? A doutrina de Balaão. Essa doutrina de Balaão, aí quando você vê a separação das tribos, aí que faz? Tem Jeroboão, que é o filho de Salomão, e Jeroboão, que era o cara que queria pegar o lugar de Salomão. Salomão morreu, Jeroboão ficou no lugar, aí ele separava as 10 tribos. Quando ele separa as 10 tribos, o que ele faz? Ele fica lá num lugar em Siquém. Em Siquém ele coloca em Dan e em Betel ele coloca um bezerro de ouro em cada lugar. Esses bezerros de ouro, como que eram os cultos? Onde colocava bezerro de ouro, tinha o quê? Tinha a doutrina de Balaão, dos Nicolaitas. Entendeu? Então você vê que o povo veio errando. Hoje a gente vê aí, por exemplo, hoje você pode não ver dentro de uma igreja, talvez, você não vê dentro de uma igreja, as pessoas fazendo aquelas práticas, mas você vê aí fora. Você vê através das baladas, dos pancadãos, você vê o mesmo culto de Balaão. Aí você vai lá no Apocalipse, que lá também está dizendo que as igrejas lá foram assim, rejeitadas por Cristo, né, o pastor, se ele não se perdoasse, se ele não se arrependesse, e muitos deles estavam falando porque eles tinham a doutrina de Balaão ou doutrina dos Nicolaitas. Você vê que a coisa vai, vem e tal, vai continuar. Então a gente precisa, irmãos, hoje está aqui, eu preciso a um Deus somente, a um mediador somente, a ele toda a glória, entendeu? Então esses 5 solas aqui, quando foi formada, que ano, que data, a gente não tem, mas a gente sabe que a história está mostrando que precisava ter esses pilares da reforma cristã, tá bom? Uma deixa só, irmãos, quando Lutero colocou no dia 31/10, ele colocou essas teses, foi um dia estratégico, porque no dia 1º é chamado o Dia dos Santos, onde as pessoas começam a orar aos santos. Nós vamos ver se a gente, a semana que vem, eu vou marcar aqui até para a gente falar um pouco sobre isso daí. Quando você vai lá falar sobre os celtas, você estuda que o dia 31, aí existe aquela coisa da primavera, aí dia 1º é o dia dos santos. Por quê? Porque o dia 2 é o dia da treva. Aí ele chama que é o dia de finados, onde começa a prestar culto aos mortos. Tá? Então vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre isso aí quando a gente for entrar aqui, iniciar, e depois a gente fala sobre esses reformadores, tá bom? Deus abençoe. Quer mandar um beijão para eles? Deus abençoe, fica na paz. Até mais. Vamos lá, Regis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em liberdade eu vivo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores